Bom dia, meus amigos, como que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Né? Aqui, ó, mais um dia a gente está aqui, né? Mais um dia a gente está aqui, trazendo o quê? Trazendo o quê? Trazendo esse momento de alegria, de comunhão, né? Meu nome é Davi Greco, eu estou passando aqui todos os dias para a gente compartilhar de um devocional, né? Se você caiu nesse vídeo aqui e não faz a menor ideia, fica aí um pouquinho. Vamos aqui, ó, a gente só tem uma coisa aqui que não é perdida, né? A gente está aqui para poder crescer junto, aprender junto, para a gente poder falar de Jesus junto. E como que a gente faz isso? É todos os dias olhando para as Escrituras, né? Abrindo as Escrituras, lendo e aprendendo a como nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. E hoje, não diferente dos outros dias, nós vamos falar sobre mais uma parábola de Jesus. Mais uma parábola de Jesus. E hoje essa parábola de Jesus, ela está no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 26. Então, ó, já quero dizer para você, ó, pega a sua Bíblia, pega papel, pega caneta, né? Pega tudo aí que você precisa para poder anotar. Vamos sentar junto aqui e aprender um pouquinho mais a palavra de Deus, né? Pega um café aí, né? Ó, a propósito meu até acabou aqui. Então, pega o café aí, pega uma água, pega o que você está precisando aí e vamos juntos aprender um pouquinho mais em como nós podemos nos parecer com Jesus, né? Que ele já está aqui. Essa é a realidade. Eu não sei que horário do seu dia você está assistindo isso, mas fato é, Jesus está aí, ao seu lado, e ele quer falar no seu coração, na sua vida, neste momento. Vamos lá? Então, se você está anotando, anota aí, Marcos, capítulo 4, versículo 26. Vamos ler aqui as escrituras? A parábola da semente. Essa é a parábola que a gente vai estudar hoje, né? Então vamos lá. Versículo 26. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Versículo 28. A terra, por si própria, produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem passa a foice, porque chegou a colheita. Feche seus olhos aí, vamos falar com Jesus neste momento, vamos pedir para ele trazer luz aqui, na palavra que ele está falando com a gente nessa manhã. Senhor Jesus, nós pedimos por Ti, Senhor, por Ti nesse dia, e pedimos para que o Senhor se faça presente em todas as ações do nosso dia, não somente nesse devocional, mas que o Senhor ministre aos nossos corações. Fala conosco, Espírito Santo, traz clareza, Senhor, sobre tudo que vamos ler aqui, o que vamos aprender aqui neste momento. E que tudo que aqui aprendemos, Senhor Jesus, grave no nosso coração, na nossa mente, e que hajam práticas disso no nosso dia. Afinal de contas, Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos parecer contigo todos os dias da nossa vida. E nós estamos aqui nessa manhã para mais uma vez fazermos isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu dei um tema para esse devocional desse dia, né? E o tema do nosso devocional desse dia é os segredos debaixo da terra. Esse é o tema, né? Então nós estamos falando sobre a semente que germina no solo, a semente que germina secretamente, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, do 26 ao versículo 29, certo? E aí primeira coisa, vamos começar já aqui esse devocional fazendo uma pergunta. Você sabe o que é o reino de Deus? Você sabe? Já se fez essa pergunta? O que é o reino de Deus? Né? Jesus, ele explica isso de diversas maneiras e agora ele vai explicar de uma forma diferente. Ele vai falar que o reino de Deus é como um homem que saiu para semear. É como um homem que saiu para semear. Vamos lá, ó. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Esse homem saiu para semear. E ele pegou ali, ó, do seu saco de sementes e lançou sobre a terra. O reino de Deus é sobre isso. Gente, para pensar aqui um pouquinho comigo, olha. Pensa nesse homem, que ele sai com um saco de semente, ele cata a semente e ele joga assim, ó. Deus dará, né? Ele faz isso? Não.
Então existe uma prática de que ele tem que fazer corretamente isso. Então ele sai e vai colocando essa semente dentro da terra, no solo, né? Ele está fazendo isso com a cabeça virada para baixo. Você entendeu aqui, ó? O reino de Deus, ele é um reino de ponta cabeça. Ele é um reino de cabeças olhando para baixo, olhando para o solo. Quando você olha para o solo, o que você vê? Você vê tudo que é superficial no solo. Você tem um olhar de Superman aí, que consegue ver tipo um raio-x, olhar por baixo. Nossa, igual aqui, olha, tem uma árvore muito grande atrás de mim aqui, olha. Nossa, Davi, eu consigo ver toda a raiz da árvore. Não, ninguém consegue ver isso. A gente consegue ver tudo que está superficial, né? Agora, o que está embaixo da terra, nós não conseguimos ver. E por mais que nós escavemos, nós não conseguimos entender como que uma semente... Gente, olha isso daqui, olha. Vou pegar para você ver. Aqui atrás, essa árvore aqui, olha, ela é uma mangueira, né? Olha isso daqui, ó. Você tá vendo? Isso aqui é uma mini manga, né? É uma semente de manga. Se eu pegar essa semente aqui e plantar na terra, pode ser que um dia vire um pé como aquele ali. Você tá vendo? Tem como eu falar, olha, vire um pé? Não. Eu não sei nem se essa semente ela tá viva ou se ela tá morta, né? O que tem como eu fazer é plantar essa semente, cuidar do solo, regar e assim por diante. É isso. Esse é o reino de Deus. É um homem que sai para semear, mas ele não controla o que vai acontecer com essa semente. E aí, já que nós estamos falando sobre o reino de Deus, nós vamos fazer um paralelo aqui, olha, para você entender melhor o reino de Deus, como ele é e como é o reino dos homens. O reino dos homens, vamos pensar aqui, olha, sobre um grande edifício, um prédio, né? Você passa ali e vê aquele prédio. Então nós sabemos como o que é que precisa para construir um grande edifício, né? Desde todo o planejamento até quando a gente entrega esse grande edifício, onde pessoas irão acessar, comprar, locar esse grande edifício, né? Então nós sabemos como isso acontece. Então vai ter um planejamento, vai ter que calcular, vai ter diversas reuniões, vai ter fases por fases, onde vai estar falando, no dia tal vai acontecer isso, no horário tal vai acontecer aquilo, consegue se organizar, né? Então começa a construção, faz a fundação, faz o alicerce, faz a laje, contrapiso, levanta todo o edifício, né? Faz a parte de acabamento do edifício, do prédio, faz a parte de mobília, e aí chega na parte de entrega da obra. E aí quando faz a entrega da obra, é quando as outras pessoas que estão interessadas naquele imóvel vai poder visitar e poder fazer uma proposta, uma compra, ou então uma locação desse imóvel, e aí começa efetivamente o uso desse edifício. Esse é o reino dos homens. Esse é o reino. No reino dos homens é assim que funciona. E no reino de Deus? No reino de Deus, o reino, ele é de Deus. Só que é Deus quem sai fazendo as coisas? Sim. E aí quem fez o homem? Foi Deus, né? E aí no reino de Deus, Deus usa o homem para começar o que precisa acontecer no reino dele. E aí Deus, ele usa o homem para plantar a semente, ele usa o homem para cultivar o solo, para cuidar do solo. Mas o que o homem pode fazer além depois disso? Colher a semente e assim por diante. E aí nossa, Davi, mas ele plantou a semente, cultivou a semente, e aí ele colheu a semente, o grão. É isso mesmo? É exatamente isso. Fora isso, o homem não tem controle de mais nada. Mais nada. Sabe por quê? Porque o reino, ele é de Deus, ele não é um reino do homem. O homem não pode falar para a semente assim, olha, a semente, no dia tal, na hora tal, você tem que sair do solo. E aí no outro dia, 15 dias depois, você tem que estar com a altura de 1,5 metro e começar a soltar as espigas. E aí no dia tal, você tem que dar essas espigas, porque no dia 21 do mês tal, eu vou colher você. Não é assim que funciona, né?
o homem ele precisa acompanhar o processo depois. E aí, o que ele faz durante o acompanhamento desse processo? É dia e noite, acordado ou dormindo, né? Ele vai fazer o que lhe cabe fazer. O que é o que lhe cabe fazer? É acompanhar o processo e ver se a semente está se desenvolvendo, né? Porque ele não consegue falar nem o dia da maturação, quando vai estar pronto para a colheita, né? A não ser que os sinais daquela plantação mostrem que, por exemplo, uma colheita de milho, você sabe, o produtor sabe quando está pronto para colher, né? E aí ele vai determinar. E aí, quanto mais tarde, maior a chance de ele perder aquela colheita. Então, esse é o reino de Deus. Ele é um reino que o homem não controla o crescimento, o desenvolvimento e assim por diante. Ele não faz, ele não consegue, né? Ele consegue plantar e colher. Tudo que tem entre o plantar e colher que precisa acontecer com a semente, ele não tem controle, né? Então Davi, tá, beleza, entendi o reino dos homens e o reino de Deus, mas o que tem a ver sobre isso? Jesus está falando isso sobre isso daqui na parábola. Ele está falando sobre como funcionam as coisas no reino de Deus. E eu quero te lembrar que aonde você está neste momento, este é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus já veio, já morreu no nosso lugar, já ressuscitou, já está com Deus o Pai, já está preparando todas as coisas para que um dia nós estejamos com Ele. Aonde? Nesse reino de justiça que Ele está fazendo para nós. Mas Jesus diz que o reino dos céus não só chegará, como já havia chego. Então nós hoje já estamos no reino de Deus. Nossa, Davi, mas tem tanta coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo. O que você pode fazer para mudar isso? Tem coisas que você pode fazer, mas na maior parte das coisas você não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque é Deus quem controla cada uma das coisas. É o Senhor quem diz quando tudo chegará no ponto de colheita. E aí quando chegar no ponto de colheita, o Senhor vai dar a ordem para que haja colheita. Assim como ele está falando no texto aqui que a gente acabou de ler, né? Então que ação que o homem pode fazer nisso? Não, tem coisas que ele vai poder que compete a ele fazer e ele vai poder fazer, né? Agora, o que não compete a ele, compete ao Senhor, porque o reino, ele é do Senhor, né? Então tem ações humanas ali que vão precisar acontecer. Mas vamos fazer um paralelo aqui, de novo um paralelo. O que é a semente? A semente nada mais é do que a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. O que é o solo? O solo, como também em outra parábola que a gente já estudou aqui, também parece ser o solo, os corações dos homens, né? E aí o que acontece depois disso? É sentar e esperar, mas não sentar como alguém não faz nada, é fazer o que compete fazer, mas também confiando que é o Senhor quem vai dando crescimento, vai dando um desenvolvimento para isso, né? E fora isso, Davi, olha, vou te falar aqui, fora isso, Davi, o que aconteceria? Acontece um silêncio, né? Você já foi numa plantação, numa plantação, seja lá do que for, né? O que tem ali? Tem um monte de gente trabalhando quando a plantação ali? Não, são pouquíssimos os agricultores que estão ali, porque está se desenvolvendo, né? O que mais predomina numa plantação é o silêncio. Sabe por quê? É indicando de que quem faz é o Senhor, né? Então tem trabalhadores, poucos trabalhadores. Jesus vai falar sobre isso, né? Ai, Jesus, eu tô aqui falando com vocês aqui e a palavra do Senhor, ela vai trazendo aqui, né, na memória coisas que a gente já aprendeu. E tem poucos trabalhadores ali na plantação, mas a gente pode pedir pro dono da plantação por mais trabalhadores, né, para ajudar na seara, né? Mas tem poucos trabalhadores, então o que mais predomina ali é um silêncio, né? A gente pode fazer planos, né? Mas é o Senhor quem dita os nossos planos, os nossos caminhos. É o Senhor.
E aí, olha, posso te falar uma coisa? Você não consegue ver a raiz. E aí, mesmo vendo a raiz, você não consegue falar, olha, a raiz você vai crescer exatamente neste lugar. A raiz vai tomando caminhos, ela vai criando caminhos. Você não consegue falar como vai ser a espessura do tronco daquele fruto, daquela árvore, né? Se ele vai ser mais estreito, se ele vai ser mais grosso. Você pode colocar limites em volta, você pode fazer tantas coisas, mas você não consegue controlar. Ou você planta, ou você corta, ou você poda, ou você mata aquela planta. Então você só tem essas duas coisas que você pode fazer: plantar e colher, ou plantar e depois matar, né? Por quê? Porque talvez tomou um desenvolvimento muito grande. Mas Davi, olha o que você está falando, é exatamente sobre isso, né? Lembra que a gente está aqui falando da palavra de Deus e em como nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Com Jesus. Gente, é o Senhor quem tornará visível aquilo que está nascendo, que foi plantado, né? É o Senhor quem vai dar o crescimento. Só que nós podemos cultivar, mas nós também podemos destruir tudo isso. Destruir, afinal de contas, você vai falar assim, não, mas foi eu quem plantei, eu quem faço. Gente, é muito perigoso isso que a gente está falando. Se a gente for fazer esse paralelo com tomar uma proporção muito grande, ficar criando, eu posso sufocar a planta, eu posso matar essa planta. E aí, se nós estamos fazendo esse paralelo com um crescimento em desenvolvimento, eu não sei se você está conseguindo chegar a esse entendimento, mas a gente pode falar da palavra do Senhor a tantas e tantas pessoas, né? Pregar o evangelho a tantas pessoas, mas nós não podemos determinar com que velocidade isso vai crescer. Nós podemos proteger, ensinando, falando, né, estando próximo daquilo, mas se nós colocarmos muita coisa, nós podemos sufocar essas pessoas. E aí a ponto de a palavra do Senhor não ser mais vida para essas pessoas, mas as nossas atitudes serem atitudes de morte para essa pessoa. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos entender que o reino é de Deus, ele não é um reino dos homens. Tudo que acontece na nossa vida, ele é um reino de Deus. O que nos cabe é esperar com que todos esses frutos cresçam, se desenvolvam para colhermos desse fruto. Mas como que eu colho da vida de alguém? Eu não estou falando sobre isso também, né? Eu não estou falando que você é digno de colher alguma coisa de outra pessoa, não. Eu estou falando que o reino é de Deus. E quem vai fazer a colheita dessas pessoas, a colheita dos frutos dessas pessoas, é o Senhor, através da sua vida. E sabe como você faz? Você pega o fruto e direciona para quem precisa. Você pega o fruto e manda para quem está precisando desse fruto, né? É como se, tipo assim, olha, nós não comemos todo o fruto daquela árvore, não, ao contrário. Eu não sei, eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando. Lembre-se disso. O reino, ele é do Senhor. Nós não determinamos como isso vai crescer, como se desenvolver, mas é o Senhor tem obras para fazer na vida de cada uma das pessoas. Na minha vida, na sua vida, o Senhor tem grande obra para poder fazer. Espera aí um pouquinho, vamos tomar um café aqui, ó. Quer ver, ó? Você lembra da parábola da figueira, que Jesus chega nessa figueira, e aí ele vai procurar um fruto para comer, e a figueira não tem, ele amaldiçoa a figueira. No outro dia, essa figueira amanhece morta, seca, né? E aí eu e você, nós já fomos essas sementes que foram plantadas, e nós estamos em processo de desenvolvimento, né? E aí quando nós amadurecemos e começamos a sair, primeiro, essa planta, essa árvore, ela pode crescer naturalmente, né? Mas ela também pode passar por um processo de enxerto, né? Onde é cortado no talo dela e é enxertado uma mesma árvore, um mesmo ramo,
não dessa árvore, mas de uma outra árvore que já está produzindo, né? E aí nós somos assim, nós fomos enxertados em Jesus Cristo. E aí tudo aquilo que Jesus faz em nossas vidas, tudo aquilo que acontece em nossas vidas, esse aceleramento, às vezes é um processo muito rápido do que está acontecendo, é o Senhor produzindo em nós um fruto, um crescimento, desenvolvendo em nós um fruto, um crescimento mais rápido, tá? Mas também existem árvores que se desenvolvem um processo natural, né? Como essas daqui que a gente está vendo aqui atrás da gente. Elas não foram enxertadas em nada, elas tomaram um desenvolvimento natural. E olha o tamanho disso daqui, faz uma sombra gigantesca, entendeu? Só que isso daqui, olha, é um pé de manga. Se é um pé de manga, espera-se que tenha frutos como manga na estação certa, no tempo certo, e que eu venha aqui e colha. E aí, por que eu falei da parábola da figueira? Por causa que a parábola da figueira vai falar sobre isso, é que Jesus chegou na figueira, e aí ele esperava que, como as folhas estavam indicando que já tinha fruto, que tivesse fruto. E ele chegou lá e não tinha fruto. E aí ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca. Gente, nós já fomos essas sementes. Nós já passamos por esse processo de desenvolvimento, ou estão passando. Só que a questão é se nós vamos produzir frutos ou não. Se nós estamos indicando que estamos maduros, produzindo frutos ou não. E sabe o que acontece? Jesus, ele vai passar num tempo certo na nossa vida, né? Ele vai acompanhar, ele é esse agricultor que está cultivando. E aí e se ele passar e nós, frondosos, né? Bonitos, grandes, cheios de folhas, indicando que temos fruto, Jesus passa e não encontra fruto em nós. O que ele vai fazer? Sabe por quê? Porque, afinal de contas, essa parábola vai contar, ela está no livro de, se você quer anotar, anota aí, olha, a parábola da figueira está no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 18 ao 22. E aí se Jesus passar e não encontrar fruto em nós, o que ele vai fazer? A Bíblia nos fala. O que Jesus faz? Ele vai amaldiçoar essa árvore e essa figueira vai secar. Essa árvore vai secar. Por quê? Porque se ela não está produzindo frutos, ela não presta para mais nada. Para mais nada. Será que nós estamos produzindo fruto? Você já viu uma mangueira comendo do seu próprio fruto? Né? Ela produz a manga e aí ela come da manga. Ninguém produz, ninguém come do seu próprio fruto. Ao contrário, toda força, todos os nutrientes, toda a comida que essa mangueira precisa, está aqui, olha, embaixo, onde ninguém está vendo. Onde ninguém está vendo. Nas raízes, não, debaixo, no solo. Olha o que o texto vai dizer aqui, ó. Vou ler para você de novo, a terra, por si própria, produz o grão. A terra, por si própria, produz o grão. Sabe o que indica? Que tudo que essa mangueira precisa para sobreviver está aqui, olha, debaixo da terra. A terra é quem entrega todos os nutrientes. Nós não podemos, nós não temos controle sobre tudo. É o Senhor quem faz. É Jesus Cristo quem faz. E aí o que cabe a nós? A irrigar, a cuidar do solo, a tirar o mato, tirar carrapicho, tirar pedras, limpar o terreno, cultivar o terreno, adubar o terreno, né? Mas nós esquecemos que nós também somos essa árvore. Como essa árvore. Eu e você somos uma árvore, uma semente que fomos plantadas aonde? Em Jesus Cristo. E aí hoje, como nós tiramos os nutrientes que nós precisamos para nos desenvolvermos? Através da palavra do Senhor, através das Escrituras. E se nós não fazemos isso, vai chegar uma hora que nós não vamos ter forças para ficar de pé. Ou, se nós tivermos forças para ficar de pé, porque eu vou te falar uma coisa. Gente difícil que é o homem, né? O homem cria
diversos mecanismos para não morrer. Diversos mecanismos para não morrer. Só que, e se ele não produz nada? No reino de Deus, se ele não produz nada, ele é uma árvore de engano. Uma árvore que está trazendo uma grande sombra como essa daqui, olha, uma copa muito grande que está produzindo sombra, e aí as pessoas vêm aqui embaixo, nossa, é uma mangueira, eu preciso de um fruto, mas não tem fruto. E aí para que serve só a sombra de uma árvore se ela não tem fruto? Por quê? Porque, afinal de contas, vai chegar uma hora que você vai estar com fome, você vai desejar se alimentar. E aí debaixo da sombra, não vai saciar somente a sua fome. Você vai precisar procurar frutos. E aí Jesus, nessa parábola, ele está falando sobre isso. Que ele foi até essa árvore, não por causa da sombra da árvore, por causa do fruto que essa árvore produzia. E quando chegou lá, essa árvore não tinha frutos. Gente, eu e você fora de Jesus, eu e você no reino de Deus, não produzindo frutos, nós somos uma árvore enganosa. Mas calma lá. Não é só sobre isso. Nós estamos falando que aqui, nós começamos esse devocional aqui falando que como nós podemos nos parecer todo dia com Jesus. Então se eu estou, Davi, lendo as escrituras, aprendendo, entregando o meu dia, entendendo que tudo que acontece no meu dia é fruto não do meu trabalho, porque eu faço por causa disso, não, mas porque o Senhor vai guiando os meus passos, o Senhor vai determinando o meu caminho, então eu estou produzindo fruto. Você está produzindo fruto, você está no caminho certo e o Senhor vai guiando a sua vida. Então vai chegar um momento em que você vai começar a produzir frutos. Gente, sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes você pode olhar para a vida de uma outra pessoa e não estar entendendo o que não consegue entender o que está acontecendo na vida dessa outra pessoa. Sabe por quê? Porque você não determina como a palavra de Deus está se desenvolvendo dentro daquela pessoa. Mas uma coisa é fato, o Senhor está se desenvolvendo dentro dessa pessoa. Vai chegar uma hora que tudo que estava dentro vai começar a ser evidente. E aonde ela vai ser evidente? Nos frutos que vão dar. Nos frutos. Então se o Senhor quem controla o crescimento e o desenvolvimento, é o Senhor também quem vai fazer com que essa árvore produza frutos no tempo certo. E enquanto não produz? Enquanto não produz, é porque ainda não está. Aí se produzir rápido demais, Davi, é o Senhor quem determina. Lembra que nós somos enxertados em Cristo? Se produziu rápido demais, é porque o Senhor Jesus produziu nela algo que precisava crescer mais rápido, se desenvolver mais rápido. Ah, Davi, e uma outra pessoa que não está se desenvolvendo? Não é nós quem determinamos isso, não sou eu, não é você, é o Senhor quem faz isso, né? Agora, se chega num tempo aonde o Senhor vai procurar os frutos que já deveriam ter produzidos e não acontece, não está lá o fruto, o que será que vai acontecer? Gente, essa parábola aqui, olha, ela remeteria para tantas e tantas profundidades, tantas e tantas verdades, né? Que a palavra de Deus pode trazer a mim e a você. Mas fica aqui, fica com esse devocional, né? Se você tem algo para somar, se você tem algo para acrescentar, para trazer luz, comenta aí, deixa aí a sua perspectiva. Olha, Davi, eu também aprendi sobre isso, eu também vi sobre isso, o Senhor também falou comigo sobre isso. Vamos crescer juntos, vamos se desenvolver juntos, vamos aprender a olhar para Jesus todos os dias e vermos Jesus através da palavra dele, através das escrituras, né? Afinal de contas, eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas se eu juntar com o que você tem, meus amigos, olha, só temos a crescer, porque não é sobre mim, não é sobre você,
é sobre a palavra do Senhor, é sobre o que o Senhor tem para fazer nesse mundo, nessa imensidão gigantesca de mundo. Então, todos os dias nós estamos aqui, olhando para as Escrituras e aprendendo um pouquinho mais sobre Jesus Cristo. Gente, ó, um beijo para vocês, fica com Deus, né? Eu não fiz hoje, ó, pega na minha mão aqui, ó, e vem junto, vem junto, vem junto todos os dias. Olha, eu não sei o que você está fazendo, mas se você chegou até aqui, gente, clica aí, olha, dá um like aí, marca, né? Compartilha para alguém, manda para alguém, sabe por quê? Porque essa palavra precisa chegar a tantas e tantas outras pessoas. Talvez tenha alguém, um irmão seu, um amigo seu, um colega seu, alguém da sua família que está precisando dessa palavra, a olhar para as Escrituras, a olhar e encontrar Jesus, e talvez pode ser por um vídeo desse, né? Então compartilha, manda para alguém aí, ó, curte, comenta. Por quê? Porque daí não é sobre mim, mas nós podemos tornar a palavra do Senhor mais relevante todos os dias. Um beijo para você, fica com Deus e até a próxima aí, em nome de Jesus.